Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Sois deuses? Os nossos amigos espiritualistas estão sempre querendo provar que um dia serão deuses. Hoje mesmo eu precisei responder a essa pergunta em um debate. Sois deuses? Eles querem afirmar, dando o máximo de crédito ao homem, de que o homem vai evoluir e progredir através de vidas sucessivas e através de um aprimoramento moral e espiritual. Aí encontraram na Bíblia esse tal de sois deuses. E com isso eles se baseiam fora do contexto de cada passagem de que eles serão deuses um dia. É ruim. Nós somos seres humanos e só aquele que aceita Jesus como seu Senhor e soberano, autor e consumador de sua salvação, é que um dia estará com Deus em Cristo Jesus. Nenhum de nós vai deixar de buscar um progresso moral e espiritual nessa vida, porque nós só temos uma vida. E nessa vida nós temos que, antes, promover a nossa intimidade com Deus, a nossa salvação, a nossa reconciliação. Nesse curso de nossa vida, nós vamos nos aprimorar no campo moral, no campo espiritual, com boas obras legítimas, sem antes deixarmos de reconhecermos a obra superlativa. Qual é a obra superlativa? Qual é a grande obra que constrange todas as nossas obras, mesmo que sejam boas obras? A obra de Deus manifesta em Jesus Cristo. A obra de resgate, de sacrifício, de entrega em holocausto perfeito, de salvação, de perdão de pecados, de reconciliação com Deus. Por maiores que sejam as nossas obras, existe uma obra, a obra primeira, é a obra de Deus em Cristo Jesus, crucificado e ressurreto, glorificado. Essa é a primeira obra a que nós precisamos atentar. Mas existe essa doutrina que afirma que nós seremos deuses, que eles serão deuses. Eu não serei Deus nenhum, não tem nada a ver com isso. Eles serão deuses. Aí eles exploram algumas passagens. Temos aqui a primeira delas no Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10. No versículo 34, capítulo 10, versículo 34 do Evangelho de João. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Até parece, né? Agora vamos ver no contexto. O que acontece aqui no Evangelho de João é que os judeus estavam perseguindo Jesus. E Jesus faz uma séria repreensão a esses homens, dizendo: se vocês foram eleitos juízes para julgar o povo de Israel, e eu disse que vocês têm esse poder e essa autoridade concedida por Deus, por que tendo essa autoridade e conhecendo as Escrituras, por isso vocês têm capacidade de julgar os homens, por que quando o Filho do Homem afirma alguma coisa ou faz alguma obra, vocês não entendem ou não aceitam? Vamos ao contexto então. Vamos fazer uma breve análise a partir do versículo 30. João 10, a partir do versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse isso, causou aquele escândalo entre os judeus.
E a partir do 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, é sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Então replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ou seja, vos foi concedido o poder de julgar homens segundo a lei, mesmo sendo vocês simples homens mortais? Aí Jesus continua: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, aqui, Jesus está repreendendo: se vocês são juízes em Israel, e a lei concedeu a vocês, por permissão de Deus, serem como que deuses, homens que são capazes até de absorver ou de condenar, de lapidar ou não alguém. Se vocês, sendo homens comuns, tiveram essa autoridade, porque eu, Jesus, sendo filho de Deus, vocês não creem nas minhas palavras nem nas minhas obras. É uma repreensão de Jesus. Jesus está citando o que foi dito no Salmo 82. Então, nada a ver aqui com nenhuma promessa dos homens serem deuses um dia, ou serem, no caso, iguais a Deus. Basta que a pessoa leia o texto e constate esse grande erro que eles cometem, querendo afirmar que serão deuses, colocando-se muitas vezes até mesmo acima do poder de Jesus. Uma outra passagem está no profeta Isaías 41, versículo 23. Aqui nós temos um desafio. No livro do profeta Isaías 41, a partir do versículo 21, o Senhor prova a sua grandeza. Deus faz um desafio aos homens. Vamos ler então a partir do versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Quer dizer, nos mostrem o futuro. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Ou seja, Deus está desafiando o homem, na sua soberba, a ser semelhante ou maior do que Deus. Deus está aqui desafiando o homem. Vamos ver se vocês conhecem o passado e se vocês profetizaram e as coisas realmente se cumpriram. Ou se vocês estão profetizando e as coisas vão acontecer, venham e mostrem as suas profecias para que nós constatemos que vocês são verdadeiros. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ou seja,
se vocês são deuses, serão capazes de adivinhar o futuro. Eu vou repetir: anunciar-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Olha bem como é que a coisa é deturpada. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. A segunda passagem aqui, então, no profeta Isaías 41, a partir do versículo 21, com ênfase no 23, em que o sois deuses aparece como um desafio de Deus. Deus está desafiando: vocês querem debater a grandeza de vocês, a capacidade de vocês adivinharem, de vocês profetizarem, de que vocês são capazes de conduzir as coisas através dos tempos? Então venham e mostrem que as coisas que vocês profetizaram aconteceram e que vocês têm a capacidade de prever o futuro. É um desafio de Deus. Deus está colocando aqui a prova. Vocês querem contender com Deus? Então mostrem que vocês têm total capacidade de prever e de provar que o que vocês profetizaram no passado aconteceu e que as coisas que vocês vão profetizar hão de acontecer. É um desafio de Deus. Ele está dizendo aqui, está citando o sois deuses. Agora vamos, e nada dizendo que o homem será Deus. É um artifício para interpretar muito mal essas duas partículas, sois deuses. Agora vamos ao Salmo 82. Salmo 82, versículo 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aqui Jesus está fazendo uma crítica à péssima capacidade dos juízes de Israel, aos quais foi concedida a capacidade de julgar, mesmo sendo eles homens. Em muitos países, homens que são juízes, eles decidem se alguém tem que ser liberto ou se alguém tem que ser condenado. Homens comuns como eu e você são capacitados pela lei, pela legislação humana, a determinar se alguém deve ser condenado à prisão perpétua ou mesmo à morte, a uma execução. Muito bem, mas como homens. Mas existem em todas as épocas juízes que julgam mal, que favorecem muitas vezes a parte ruim, a parte criminosa, em detrimento da inocência de homens bons. Então Jesus faz essa crítica à incapacidade dos juízes de Israel julgarem devidamente. Vamos então ao Salmo 82, versículo 6, mas vamos ver desde o começo. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Ou seja, no meio dos falsos deuses, ele estabelece a sua justiça, o seu poder e o seu juízo. Até quando julgareis injustamente? Olha a prova aí. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Quer dizer, até quando o vosso julgamento será injusto e favorecerá os ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e para com o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nada entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses.
sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Todavia, como homens, morrereis. Não tem nenhuma promessa aí de serem deuses. E como qualquer príncipe, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, uma repreensão severa do salmista ao mau juízo, a má conduta discriminatória, assim, dos juízes de Israel. Então, em João 10:34, no Salmo 82, verso 6, em Isaías 41, 23, nessas três passagens, os sois deuses não tem nada de promessa para que o homem seja Deus um dia, ou seja, um tipo de Deus. Naturalmente, nós que seremos salvos em Cristo Jesus e habitaremos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso significa, não é pelo nosso mérito, não é pela força do nosso braço, não é pelo poder do nosso espírito, mas pela graça, pelo poder e pela justiça com misericórdia que Deus haverá de nos aceitar em seu seio. Sois deuses não passa de uma fantasia, tá? Se você ouvir esses sois deuses pensando que o homem tem a capacidade de evoluir até a condição divinal, isso não passa de uma grande fantasia e de uma grande heresia. Não se deixe enganar, pegue esses textos e leia na sua Bíblia dentro do contexto. Não é versículo isolado, não. Tá bom? É dentro do contexto. Leiam esses três textos e vocês vão ver que não tem nada de promessa de Deus para que o homem um dia seja deificado. Que Deus abençoe você. Examine sempre as Escrituras, porque elas desmentem todas as heresias. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.